Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Aventurando Cast. Hoje inicia aqui o quarto episódio do nosso encontro quinzenal, né? Se você não conhece, ou tá vendo pela primeira vez esse programa, aproveite e se inscreva no nosso canal, aqui tanto no YouTube quanto no Spotify. Estamos aí nas mídias sociais também, no @AventurandoCast. Eu estou muito feliz como apresentador, como host desse programa e sem mais delongas, vou apresentar aqui hoje para vocês o nosso convidado, um amigo, uma pessoa que me inspira demais já há alguns anos, e eu vou contar aqui, vou falar um pouco do currículo dessa pessoa. Então, o convidado de hoje é um verdadeiro especialista na vida ao ar livre, com uma trajetória que começou no montanhismo em 1993, e ele já explorou diversas atividades outdoor, como escalada, caiaque oceânico e caminhada de longo curso, sempre buscando o equilíbrio perfeito entre aprendizado e aventura. Atualmente ele lidera a Outwardbound Brasil, uma organização dedicada à educação experiencial ao ar livre, impactando vidas através da conexão com a natureza, e é com grande prazer que apresentamos a vocês Andreas Martin, conhecido como Fish. Seja muito bem-vindo aqui ao Aventurando Cast. Estou muito feliz, muito honrado, né, de receber você aqui. Eu sei que a tua agenda é uma agenda um tanto concorrida, tá bombando aí, e obrigado de verdade, do fundo do coração. Você é uma pessoa que me inspira, não é de hoje, eu te conheci em 2018, quer dizer, faz pouco tempo, né, um passado recente aí, e desde 2018 eu venho acompanhando o teu trabalho, o trabalho da UBB, então obrigado por aceitar o convite, fique à vontade, né, obrigado por abrir aí a caixa de informações, né, contar um pouquinho dos bastidores da UBB. Valeu, Fish. Muito obrigado, Vini. É um enorme prazer estar aqui com vocês, ouvintes, espectadores do Aventurando Cast. É um enorme prazer a gente poder falar do trabalho da Outwardbound, é um enorme prazer poder falar do impacto que atividades na natureza geram sobre as pessoas. E o formato do podcast é um formato riquíssimo. A gente consegue conversar tranquilo, a gente consegue transmitir informação de qualidade para o pessoal, com profundidade, com qualidade. Por isso eu me sinto muito honrado. A admiração é mútua, Vini. E esse é o quarto episódio. Eu espero que seja o quarto de muitos episódios. Trazer informação de qualidade para o público que quer se aventurar na natureza, que quer praticar atividades ao ar livre, é fundamental para que isso aconteça com segurança, com qualidade, com muito sucesso. Muito obrigado. Valeu, Fish. É isso aí, galera. Se você curte a vida outdoor, se você curte a vida ao ar livre, se você se interessa pela temática da experiência, da segurança, enfim, tudo isso que é ligado a esse universo outdoor, seja bem-vindo. O seu lugar é aqui. Então, antes de mergulharmos aqui nas perguntas, né? É importante que as pessoas te conheçam, né? Quem é o Fish, né? Então, se você puder contar um pouquinho sobre a tua experiência pessoal e também profissional. Claro, claro. Eu escutei uma vez uma expressão de um filósofo que eu me identifiquei muito. Eu acho que eu me defino como pessoa como um disperso intelectual. Então, meus interesses eles são múltiplos em diferentes direções. Eu sou filho de alemães, meus pais vieram para o Brasil, eu nasci aqui no Brasil, em 1975. E na nossa família, a gente sempre ia, isso desde a infância, para um sítio, perto de Miracatu, que é ali onde a Regis Bittencourt bifurca para Peruíbe. Eu cresci na natureza. A gente tinha essa valorização de estar ao ar livre, de fazer atividades ao ar livre, né? Desde criança. Então, tive muita sorte, vamos dizer assim, de crescer com esse estilo de vida que os nossos pais, eu tenho mais 3 irmãos, que eles colocaram na nossa vida, na nossa trilha, né? Eu estudei em colégio alemão e depois, aos 19 anos, eu fui morar na Alemanha. Eu achava que ia morar só 2 anos lá. Acabei ficando 14. Então, minha primeira formação é na área de seguros. Quem me vê hoje em dia vai falar, como assim, você fez seguros? Sim, eu fiz seguros. Daí eu comecei, depois que eu me formei, eu fui estudar biologia. Me formei. Na Alemanha, naquela época, não tinha o mestrado e bacharelado, o bacharelado e mestrado. Você fazia o pré-diploma e o diploma. Minha formação, né, minha tese de conclusão de curso foi reconstrução tridimensional de proteínas a partir de imagens bidimensionais de microscópio eletrônico. Então, era nerd de computador mesmo, Uau. Buscando entender a correlação entre forma e função, né? Entendendo a forma das proteínas
buscar entender a função que elas exercem. Mas independente disso, eu sempre continuei envolvido, fazendo atividades ao ar livre, eu sempre escalei, a gente sempre viajava bastante. E na Europa é uma coisa muito natural você estar na natureza. A gente estava conversando durante o nosso almoço, né? Nossa, mas por que será que o pessoal nos Estados Unidos, na Europa, eles apreciam tanto mais a natureza? Eles ficam 3 a 4 meses trancados dentro de casa. Então, no momento que o tempo não está mais tão frio, eles vão para fora, né? E é muito curioso, porque muitas vezes as pessoas, quando você fala não pratico nada ao ar livre, não pratico nenhum esporte, o pessoal acaba te olhando um pouco assim com, nossa, mas o que aconteceu, né? Com pena, será que você tem alguma condição física que te impede de fazer isso? Lá, o estar ao ar livre, praticar atividades ao ar livre faz parte integral da cultura. E daqui a pouco a gente vai entrar em um pouco mais detalhes, né? Quais os nossos desafios da gente introduzir isso aqui de uma maneira mais ampla no Brasil, né? Pratiquei mergulho livre lá também, durante o inverno, snowboard. E o que eu mais gostava durante o meu estudo de biologia era uma expedição, uma excursão que a gente fazia com os estudantes, que era uma visita a uma ilha no Mediterrâneo chamada Gílio, onde de manhã a gente fazia parte teórica dentro do laboratório e à tarde a gente ia mergulhar, por exemplo, Costão Rochoso, por exemplo, o chão arenoso de perto das praias, para entender os organismos, né, tanto plantas como animais, que vivem lá. Então essa conexão entre aprendizado e natureza sempre me encantou muito. Né? Como é que você desenvolve pessoas na natureza através da natureza? Essa afinidade sempre existiu. Eu ainda fiz um intermezzo, um rápido postdoc nos Estados Unidos, 14 meses na região de Boston. E isso foi um pouco antes da crise de 2008, 2009. Né? E em agosto eu decidi, eu entendi que a academia, a pesquisa, ela me desafia de um ponto de vista cognitivo, mas não me preenchia como pessoa. Em todas as outras ambições de estar ao ar livre, de desenvolver pessoas ali. Né? Quando você está na pesquisa, hoje em dia mais do que nunca, você tem que focar 100%, 110%, senão você não consegue avançar. Naquele momento eu decido voltar para o Brasil, então eu saio dos Estados Unidos em agosto de 2008, faço uma parada na Alemanha para fechar tudo que eu ainda tinha ali de rabicho, de coisas, e volto para o Brasil no começo de 2009. E pouco tempo depois, eu trabalho numa empresa que faz viagens com escolas, que trabalhava e ainda trabalha com a educação experiencial. Depois do primeiro trabalho, eu fui chamado para outros. Num desses trabalhos, eu conheci um instrutor ativo da Outerbound. Nunca tinha escutado da Outerbound, mas ele tinha um traquejo tão bacana com as crianças. E aí eu comecei a perguntar, nossa, por que você fez isso? Como você faria aquilo, né? E ele me falou, olha, tem um curso aqui de 14 dias, né? Chama Fundamentos da Educação ao Ar Livre, o famoso FEAL da Outerbound, que vai responder todas essas perguntas para você. E aí, em agosto de 2011, eu fiz essa expedição de 14 dias, ali na região da Serra da Mantiqueira, muito perto do Parque Nacional do Itatiaia. E para mim, isso virou um divisor de águas, porque eu fui treinado a ser cético. Você, como pesquisador, você é treinado a ser cético. Será que esse resultado que eu estou produzindo aqui, ele faz sentido? Ele está certo? Ele vai resistir, né, a todos os questionamentos? Então, eu já trazia dentro de mim essa coisa de ficar questionando para buscar entender. Né? E, de repente, eu estou no meio de um processo que me transforma, literalmente transforma. Eu tomei uma rasteira emocional, vamos dizer assim, naquela expedição. Então, eu fui... me foi mostrado como os meus preconceitos podem atrapalhar o meu desenvolvimento como pessoa, mas foi uma experiência extremamente importante para mim. Quando eu saio de lá, eu falo, e agora o que eu vou fazer com isso? Né? Foi uma experiência tão transformadora, né? De desenvolver o ser humano na natureza, numa imersão tão potente. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer com o resto da minha vida? Né? Por sorte, isso aconteceu em agosto. Em dezembro do mesmo ano, de 2011, vem o convite para eu trabalhar na Outerbound. Eu não tive dúvida nenhuma, de momento algum. Quando veio o convite, para mim já estava muito claro, sim, sim e sim. Né? E aí eu ingresso na Outerbound no dia 15 de janeiro de 2012 como coordenador do projeto social Azimuth.
E desde ali, continuo na Outer Bound, se me permitirem, vou continuar por vários outros anos. Aqui eu encontrei na Outer Bound uma organização que tem um propósito, que é gerar impacto na sociedade, que está muito alinhado com o meu propósito pessoal também, de deixar uma marca depois que a gente passa por esse planeta Terra, né? Esse alinhamento ele foi tão poderoso que até hoje eu não consigo me imaginar não trabalhando para Outer Bound. Uau, muito bom, hein? Eu fico muito feliz de ouvir a tua trajetória aí com a UBB. Daqui a pouco eu vou falar da minha experiência com a UBB e como que a gente se conhece, né? Dar um pouco aqui também do meu depoimento. Mas assim, a pergunta é relativamente simples, né? Mas é importante porque muitas pessoas talvez não conheçam o que é a UBB, né? Você falou sobre Outward Bound, né? Mas é importante que as pessoas entendam o que é a UBB, né? E qual que é a importância do trabalho que ela, enquanto organização, vem desenvolvendo, né? Você poderia falar um pouco sobre o que é estar Outward Bound e, né, da onde que vem, né? É legal também a gente entender, né, o conceito. Sim, com o maior prazer. Nós da Outer Bound acreditamos que há mais em cada um de nós do que nós imaginamos e que é uma experiência desafiadora na natureza que vai mostrar do que você realmente é capaz. Então, o que a gente gosta de fazer é despertar o potencial humano através de uma experiência real e autêntica que vai transformar a vida da pessoa. Qual o foco do nosso trabalho? A gente trabalha habilidades e capacidades socioemocionais. Através de um autoconhecimento mais aprofundado, eu saber trabalhar em equipe, eu saber resolver conflitos, eu saber liderar um time e eu entender que é fora da minha zona de conforto que eu, como pessoa, vou crescer. Né? Sejam habilidades técnicas, sejam habilidades socioemocionais. A gente entende a zona de conforto como tudo aquilo que eu domino, que eu faço já muito bem. Se eu domino aquilo e eu quero crescer como pessoa, eu preciso fazer coisas que eu não sei fazer. Então, eu vou buscar fazer uma nova trilha que eu não conheço, me orientando somente com mapa e bússola. Eu vou buscar dar uma palestra na frente de 500 pessoas. Eu vou buscar resolver um conflito que eu tenho na minha família que há muito tempo eu não consigo desatar. Essas ferramentas a gente entrega para as pessoas durante uma vivência, não na teoria, na prática. Por isso que essa imersão ela é tão poderosa. Você vai viver o momento. Vou trazer um exemplo. Quando a gente começa a expedição, os instrutores eles vão dar estrutura para o grupo, vão ensinar todas as ferramentas técnicas e socioemocionais para eles conseguirem operar como time na montanha. E é muito comum que nos primeiros dias você erre o caminho, porque você ainda não entendeu fazer a leitura do terreno, transferir para a carta, entender a carta topográfica e tomar uma decisão de rumo. Muitas vezes o que acontece? Você vai errar o caminho. Quando você erra o caminho, e às vezes você vai descer 1 quilômetro, 2 quilômetros um morro, para depois você perceber, nossa, pegamos a trilha errada, você sente isso visceralmente no teu corpo. Então você vai ter que subir toda a trilha de novo com aquele peso da mochila, que a gente leva barraca, saco de dormir, isolante, comida, panelas e tudo que a gente precisa para a expedição autônoma. A gente busca ser o mais autônomo possível. Então, a consequência desse erro, ela é real e direta. Se eu coloquei a minha capa de chuva no fundo da mochila, começa a chover e eu preciso tirar primeiro todas as coisas para chegar na minha capa de chuva, vai molhar as minhas coisas. A natureza traz isso, essa equanimidade entre as pessoas e as consequências muito rápidas. O erro por si próprio, ele é neutro. Se você souber extrair aprendizado dele, ele é um acelerador de aprendizados. Na nossa sociedade, infelizmente, a gente é punido por cometer erros. E a gente não aprende necessariamente a lidar de uma maneira pragmática quando eu cometo um erro. Uma das metodologias que a gente aplica durante a expedição Outer Bound é o ciclo de aprendizagem experiencial, como postulado pelo David Kolb, um psicólogo de Harvard. Em 1984, ele publica um livro chamado Experiential Learning, que foi citado mais de 30 mil vezes. Então, uma referência na educação, principalmente na educação que a gente fala através da experiência, educação experiencial, onde ele diz que o ponto de partida mais natural para nós seres humanos é a experiência. Dá um exemplo. Quando o bebê aprende a caminhar, não é um adulto que fala, bebê, é o seguinte, se você conseguir equilibrar
teu ponto de gravidade, que é mais ou menos no umbigo, num eixo entre os teus dois pés, que você vai abrir mais ou menos na altura dos teus ombros, e você colocar um pouco de peso para frente, você vai conseguir caminhar. Não é assim que a criança aprende a caminhar. É muito através do erro e acerto. Então, você vê a criancinha se puxando numa cadeira, equilibrando, balança, 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 cai. E ela vai repetindo isso até balança, 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 fica de pé. Olha só, e ela começa a dar risada, né? E depois ela vai tentar dar o primeiro passo, cai de novo. Aprender através da experiência é uma das maneiras mais naturais de nós seres humanos aprendermos, né? Seja conhecimento acadêmico, seja conhecimento interpessoal, seja conhecimento técnico na montanha. Então, se você parte dessa premissa e a experiência é o ponto de partida, se ela deu certo ou não, se a gente acertou a trilha ou não, tanto faz. Por quê? Porque depois a gente vai entrar no segundo passo desse ciclo, que é a reflexão. O que aconteceu? E a gente vai buscar resgatar tanto os fatos como as emoções. Fatos para falar o que aconteceu. Emoções, por quê? Como eu me senti quando isso aconteceu. Hoje a gente sabe que se a gente aciona o nosso centro emocional, o hipocampus, que é responsável por gerar as memórias, que é uma das maneiras com a qual a gente entende hoje o processo de aprendizado, quando eu consigo trazer uma carga emocional para o aprendizado é mais rápido e mais profundo. Por isso que a gente fala de fatos e emoções. Uma vez que a gente entendeu esses fatos e emoções, a gente vai começar a contextualizar. Então, o que aconteceu que da próxima vez a gente pode fazer diferente? O que aconteceu aqui nessa expedição que é um reflexo do jeito como nós somos lá fora na expedição? E o que a gente vai querer fazer agora para mudar isso? E aí você parte para uma nova ação. Olha, na hora que a gente errou o caminho, tinha uma pessoa que estava indicando o caminho certo. Por que a gente não escutou ela? Né? E como é que a gente passa a escutar todas as vozes para na próxima vez diminuir a chance do erro? Então, de novo, o erro por si próprio, ele é neutro. Vai depender do que você vai fazer com ele, se ele é realmente uma coisa negativa ou uma coisa positiva. Hoje, na economia, a gente tem algumas empresas, as startups, né? Elas contam com o erro, elas contam que o primeiro produto vai estar cheio de falhas. Colocam no mercado para entender, para receber os feedbacks. Então, ali você tem também, de um ponto de vista econômico, esse processo do aprendizado através da experiência. Vamos colocar para fora, vamos ver o que o pessoal encontra de erros, vamos melhorar isso para ter a próxima versão e a próxima versão e a próxima versão. Então, é um processo que acelera o teu crescimento como pessoa, pode acelerar outros crescimentos também. Olhando de maneira pragmática e atuando de maneira pragmática, como é que eu extraio o aprendizado através da vivência que eu tive, né, refletindo, contextualizando e partindo para uma nova ação. Sensacional, que trabalho bonito, né, que a OBB faz. Eu sou fã, né? Realmente a educação experiencial o aprender fazendo, né? Ele traz um aprendizado, né, uma vivência que na teoria você não consegue encaixar, aquilo ali não encaixa, né? E às vezes até o que você imaginava na teoria, quando você coloca ali para praticar realmente. Eu tive essa experiência, né? Sou também uma pessoa, né? Um bounder, né? Sou um bounder também, daqui a pouco eu falo da minha experiência. E aí você, dentro ainda desse processo, né, de educação experiencial e da tua vida pessoal, quando você chega, então quando você retorna para o Brasil e tem essa experiência com a OBB, você falou que você foi convidado para participar do programa social Azimuth, né? Sim. A OBB, ela tem esse viés também social, é um dos pilares muito fortes, né, da instituição. E aí eu tenho um que eu acompanho bastante também de perto, eu acredito que todos nós que acompanhamos a OBB, a gente tem um carinho muito grande, e tanto de ver os resultados ou de poder também participar, se sentir parte, que é o Borboleta Azul. Perfeito. Né? Você poderia contar um pouco mais? Não sei se dá para fazer um link também com a Azimuth, que você chegou nessa parte social. Então, quais são os resultados, né? O que o Borboleta Azul tem entregue aí, claro, enquanto programa também, um dos programas, né, Perfeito. Eu vou dar um passo atrás primeiro para depois dar o passo à frente e falar sobre os nossos programas sociais, né? A Outer Bound chega aqui no Brasil no ano de 2000. E a Outer Bound, como organização, ela nasce em 1941, numa cidade costeira chamada Aberdove, que está ali no país de Gales, que faz parte da Grã-Bretanha. A Outer Bound, num primeiro momento, ela nasce com uma função, com uma missão muito clara, que é treinar jovens marinheiros
para a vida no mar através do mar. Nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, 41, a Inglaterra estava em guerra com a Alemanha, a estratégia dos alemães era torpedear a linha de suprimentos e armamentos que vinha pelo Atlântico Norte para dar suporte para os britânicos. E que se observava quando o navio ia a pique era que tendencialmente os jovens marinheiros, que tinham um vigor físico maior, é que sucumbiam. Né? E um navio que era torpedeado, ele não afundava em 3 segundos. Né? Você tinha o teu tempo de buscar teus alimentos, água, cobertas e buscar um bote salva-vidas. Mas naquela época você aprendia no navio. Se você embarcava no navio 3 dias depois ele era torpedeado, a chance de você, como jovem marinheiro, de não ter passado por esse treinamento era grande. Né? E por isso que a taxa de mortalidade dos jovens marinheiros era muito grande. E naquela época os navios não eram automatizados como eles são hoje em dia. Então você precisava de hands on deck, né? Você precisava de mãos para conseguir fazer o navio sair do porto, né? Buscar os armamentos e suprimentos e voltar depois para a Inglaterra. Então o dono de uma marinha mercante, uma pessoa chamada Sir Lawrence Holt, ficou sabendo de um alemão erradicado que tinha descendência judaica, o Sr. Cotan, que ele teve que fugir da Europa, da Alemanha precisamente, porque duas coisas eram um grande problema para os nazistas. Número 1, ele já tinha descendência judaica, apesar de não ser praticante, ele tinha uma descendência judaica. Número 2, ele acreditava que as pessoas precisavam ser críticas e proativas. Então, completamente diferente daquilo que os nazistas esperavam, que era obediência sem questionamentos, né? Cotan, ele tem uma história super bacana. Ele nasce em 1876 numa família de industriais alemães. Então ele teve a chance de estudar em boas universidades, inclusive na Inglaterra também. Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, ele passa a trabalhar no Ministério do Exterior alemão, lendo jornais ingleses, britânicos, para extrair informação, inteligência. Naquela época, a Primeira Guerra Mundial ela foi geograficamente muito localizada ali entre a Alemanha e a França. E ele participa também da comitiva que vai para Versailles para assinar o Tratado de Versailles, que termina a Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha perde as terras carvoeiras que estavam ali entre França e Alemanha. O carvão naquela época é o que o petróleo é hoje, então uma fonte de energia importantíssima. E a Alemanha perde, enfim, muitas terras e tem que pagar muitas reparações para os vencedores. E ele sai dessa tratativa com a convicção de que se o povo alemão tivesse sido crítico e proativo, a Primeira Guerra Mundial nunca teria estourado. O pretexto do início da guerra foi o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro em Sarajevo. E isso acabou instalando toda a Primeira Guerra Mundial. Quando ele volta para a Alemanha, ele cria o primeiro internato numa cidade chamada Salem, onde ele já começa a implementar essa crença dele de que há mais nos jovens do que eles imaginam e que para você criar uma sociedade justa e igualitária, você precisa juntar jovens de diferentes realidades sociais. Então você tinha os filhos dos industriais, das pessoas ricas da Alemanha, estudando junto com os bolsistas, que eram o pessoal que morava ali ao redor de Salem. A escola começa em 1920, em 1933 os nazistas começam a ascender o poder e os paramilitares nazistas eles matam a paulada um estudante que fazia parte do Partido Comunista. E o Cotan, ele, perante a comunidade escolar dele, né, conectado com o PIB alemão daquela época, vamos dizer assim, com pessoas muito influentes, ele fala, ou vocês condenam isso, ou vocês estão contra a escola. Nesse momento, ele é posto na prisão pelos próprios nazistas, né? Naquela época, eles falam, olha, a gente não tem controle sobre todos os nossos grupos paramilitares, melhor você ficar na prisão de proteção. E depois, claro que muitas pessoas foram acabar em câmaras de gás, mas por intervenção do então attaché britânico em Berlim, o MacDonald, que depois viraria ser primeiro-ministro, ele tira o Cotan de lá e em 1933 ele cria o segundo internato dele, em Gordonstoun, onde tanto Prince Philip, o marido da Rainha Elizabeth, como King Charles, o atual rei da Inglaterra, foram alunos do Cotan.
Isso é em 33. Em 41 ele é chamado para criar Outer Bounds na cidade de Aberdour. E ali os jovens marinheiros passaram primeiro por um curso de 28 dias, onde eles aprendiam todas as habilidades técnicas, mas não só as habilidades técnicas, mas as também interpessoais, para lidarem com essas situações, né, de trabalhar em equipe, de tomar decisão sob pressão, de servir o outro, de fazer resgate, que depois que esses marinheiros passavam por esse treinamento e o navio era torpedeado, eles pararam de morrer. Tá? Se viu tanto valor nesse tipo de experiência de formação para os jovens, que a Outer Bound não só continuou, como continua até hoje, no mesmo local onde ela foi fundada. Essa escola em Aberdour ainda existe. Como a Outer Bound começa a se espalhar pelo mundo, principalmente nas antigas colônias britânicas. A segunda escola é fundada na Alemanha e depois ela vai se espalhando. Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá e por aí vai. No Brasil, a gente chega no ano de 2000. E o que é comum a todas as Outer Bounds, elas são organizações not-for-profit, sem fins lucrativos. Então, o nosso objetivo é gerar impacto na sociedade através das pessoas que passam por essa experiência transformadora. Quando você fala, a minha entrada na Outer Bound, ela foi justamente com esse projeto social, à época financiado pelo Instituto Asas, que era o braço social da Red Bull. Depois de ter passado pelo FEAL e de ser convidado para coordenar um programa que vai atender jovens em situação de vulnerabilidade, eu não tinha como dizer não para isso, né? Então, o Azimuth ele tem um foco de desenvolver jovens de comunidades para eles acreditarem mais em si, para eles entenderem que sim, eles têm a capacidade de serem transformadores da sua realidade social. Então, os aprendizados que eles trazem da expedição, deles aplicarem isso na comunidade deles, na família deles, no ambiente deles. O Borboleta Azul é também uma história super bonita. À época, o nosso presidente do conselho estava conversando com se não me engano, é o filho da Jo Clemente. A Jo Clemente é a pessoa que começou com a PAI, chamava a PAI na época, que era o objetivo da PAI era criar um espaço para acolher justamente essas pessoas com essas características que não existiam na época. Se eu não me engano, era o filho da Jo Clemente conversando com o nosso presidente do conselho, falou, olha, a gente começou um programa super bacana para a inclusão de pessoas com deficiência intelectual, variação normal de inteligência e por aí vai, com as síndromes, no mercado de trabalho, né? Essas pessoas, elas também podem ser inseridas no mercado de trabalho, mas o ambiente precisa ser preparado, não só o ambiente dos colegas, mas os próprios jovens, né? Eles estavam justamente com essa dificuldade que esses jovens e adultos passavam um dia no ambiente de trabalho e depois voltavam para a PAI. E aí, alguns instrutores, né, veio essa missão do nosso conselho de criar esse programa para desenvolver a independência, a autoestima desse público. Instrutores criaram esse Borboleta Azul, né, onde você faz num formato de expedição, num ambiente controlado, só que na natureza, você desenvolve esse público. E aí você tem histórias muito bonitas, né? A gente faz um encontro prévio em São Paulo para entender a característica do grupo, qual a desenvoltura física, para a gente dimensionar também a expedição depois que a gente vai a campo. E num desses encontros, um instrutor, uma das coisas que a gente também faz, vira e mexe faz, é fazer compras com eles, para eles entenderem que eles vão ser responsáveis pela preparação da própria comida, né? E aí um dos participantes, um instrutor falou, olha, você pode escolher um suco. E um dos participantes, que já era um adulto, falou, mas eu nunca escolhi um suco na minha vida. Então, às vezes, a experiência ela não precisa ser na natureza, ela já pode começar aqui no nosso ambiente urbano, né? Como é que eu me exponho a ambientes e desafios que eu não conheço? E pode ser tão simples como eu vou escolher agora o meu suco pela primeira vez na minha vida, depois de 30, 40 anos de vida, né? Ou eu posso ir para uma praça, como a gente faz com eles também, e a gente faz uma atividade em grupo com eles. E na Outer Bound a gente gosta de dizer que a gente faz com as pessoas, não para as pessoas. Muitas vezes, quando as pessoas conhecem a gente pela primeira vez, falam, mas é turismo de aventura? O que é? Né? Eu vejo que aqui vocês também têm programas pagos.
E gera essa confusão, realmente gera essa confusão. Mas o nosso objetivo final é o desenvolvimento da pessoa através da experiência na natureza. Né? O desenvolvimento de pessoas está no cerne. Enquanto que o turismo de aventura ele busca um entretenimento, às vezes a cultura, né? A experiência de estar na natureza, não necessariamente com desenvolvimento em primeiro plano. Não que ele não aconteça. Né? Do mesmo jeito que a gente também vai ter essa parte cultural, que a gente também vai ter. Mas o peso, né? O cerne do trabalho é um pouco diferente. Não é o propósito, né? Exato. Muito bom. Essa história aí do supermercado eu não sabia. Sim. Que legal. Então vocês levam esses jovens para fazer toda a parte de seleção ali do que vai levar para a expedição. Eles podem escolher. Muito bom. Muito legal. Esse lado social, né, dos programas da UBB, né, então a gente trabalhou aí, no caso, com pessoas de baixa renda, deficiência intelectual, enfim. Você tem diversos grupos, né? Hoje a gente vive, né, tem diversos grupos e a UBB ela tem diversos programas. Sim. Né? E você comentou de 2 sociais, seguramente tem mais programas. Acho que são quantos programas hoje que a UBB tem? Estabelecidos, vamos dizer assim, que a gente faz de maneira recorrente, nós temos o Borboleta Azul, que atende a jovens e adultos no espectro de deficiência intelectual, variação normal de inteligência, síndromes. Daí a gente tem o Azimuth, que é voltado para jovens de comunidades, para eles descobrirem o seu potencial e se transformarem em agentes de mudança social. E a gente tem um programa chamado Entorno, que também é financiado justamente por esse presidente que à época fez a conexão com o Instituto Jô Clemente. O Entorno é voltado para adolescentes de pequenas cidades que têm um potencial natural enorme. Onde a gente mais rodou esse programa foi tanto em São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão. A gente pega jovens do ensino médio e mostra para eles o que tem de potencial natural ao redor deles. Muitos deles nunca fizeram uma trilha, apesar de eles estarem ali do lado do Monumento Natural do Baú, apesar de estarem ali do lado de trilhas e travessias super bacanas, como Diamante e Itapeva, tem uma travessia super legal. A gente leva esses jovens para eles entenderem que a natureza também é um ambiente no qual eu posso me realizar como pessoa, não só pessoalmente, mas também profissionalmente. Mostrar que a natureza sim pode gerar renda de uma maneira sustentável e oferecendo experiências seguras e bacanas para pessoas que vêm de fora. Muito bom. E Fish, ainda dentro dessa temática dos programas, né? Então são dezenas de programas da UBB, né? Seguramente aí eu acredito, né, que um dos principais, não sei se a gente poderia usar esse termo principal, mas um dos mais conhecidos, né, que é o FEAL, né, os fundamentos da educação ao ar livre. Mas me conta assim, de maneira geral, né, quando uma pessoa, né, independente do grupo, né, ou do programa que ela faz, tanto o Pais e Filhos, o Baby Kids, enfim, ou um FEAL, o Borboleta Azul, qual que é o impacto, né, em termos de transformação? Como que essa pessoa ela volta depois de um programa? Se me dá uma licença que me permita aqui uma pergunta mais precisa, assim, quando a pessoa volta do FEAL, né, qual que é o nível? Porque a gente está falando aqui de pessoas eu acredito que o FEAL ele trabalha em diversos níveis sociais, né? Enfim, de todos os tipos de pessoa, né? E você reúne esse grupo de pessoas. Fala um pouco sobre o que é o FEAL e como que a pessoa volta de um FEAL, por exemplo. Perfeito. O FEAL é o programa onde nós abrimos nossa caixinha de ferramentas para quem quiser aprender. Se você é um guia, se você é uma pessoa numa posição de liderança, se você é um pai de família, tanto faz. O FEAL vai te aparelhar para as mais diversas situações do teu dia a dia. A gente, focando nesse desenvolvimento pessoal, né, a partir de um autoconhecimento mais aprofundado, eu saber como ser uma melhor pessoa, atuar gerando impacto na vida das outras pessoas de maneira positiva, você vai receber um ferramental fantástico. Agora eu estou vendendo meu peixe, claro. Fica à vontade. É isso aí. Eu sou suspeito para falar da Outerbound, por isso que depois, terminando a minha fala, se você puder falar como é que foi o FEAL para você, eu acho que vai trazer mais legitimidade para aquilo que eu estou falando, né? Combinado. Mas brincadeiras à parte, a gente
a gente busca aprofundar o autoconhecimento da pessoa. Como? A gente desenvolve a pessoa através do grupo. Como é que você vai desenvolver a pessoa através do grupo? Uma das ferramentas mais poderosas para você se desenvolver como pessoa é o feedback. Uma das pior usadas é o feedback quando ele dá errado, quando ele é passado de maneira incorreta. Então, se eu descrevo, por exemplo, uma situação, um comportamento, impacto, que um comportamento que você gerou sobre mim, se eu consigo não trazer julgamento para dentro e retroalimentar essa pessoa para ela entender o que o comportamento dela está causando, eu consigo fazer com que ela, nossa, eu não tinha percebido isso, nossa, eu não tinha pensado sobre isso. Vou trazer aquele exemplo que eu falei, né, que eu tomei uma rasteira emocional no meu FEAL. A gente teve um participante que ele era o centro, vamos dizer assim, ele estava acelerando os processos para a gente. Então, ele estava, de certa maneira, a gente estava se encontrando, né, todos os participantes, ele era meio que o ponto focal. E falava bastante, falava muito, e eu, né, com descendência alemã, tudo meio reto e direto, a gente tinha um ritual que era a passagem da gravata. O que é esse ritual? Toda vez que você achava que uma pessoa se destacou no dia anterior e você estava carregando a gravata, você podia dar essa gravata para outra pessoa para falar, olha, eu aprecio o que você fez ontem e eu acho que hoje você merece a gravata, você vai carregar a gravata o dia inteiro. Você recebia a gravata, ficava observando todo mundo durante o dia, na manhã seguinte você passava a gravata. Né? Então, um feedback de apreciação, como é que você retroalimenta uma pessoa, né, da maneira positiva. Claro que tem o feedback também orientador, que você busca fazer com que a pessoa deixe de fazer aquele comportamento. Né? Mas nesse momento, nessa história que me trouxe essa rasteira, foi o apreciativo. Né? E no dia anterior, o que aconteceu? Tava uma neblina assim, que a gente não conseguia ver 10 metros. E a gente subiu no morro. Mantiqueira, né? Mantiqueira, exatamente. A gente subiu o morro, começou a dar a volta no morro e estava descendo exatamente pelo mesmo lugar que a gente subiu. E a gente não se deu conta. A gente falou, pessoal, já estava, sei lá, 5 horas da tarde, vamos acampar aqui mesmo. E eu aqui mesmo era tipo não era grama, era assim um mato muito grande, eu não lembro mais direito, mas era um dos piores lugares que dava para a gente acampar. A gente conseguiu abaixar um pouco o capim, né? E a gente conseguiu montar as nossas barracas e a gente estava fazendo o debriefing do dia, né? E a conversa era muito assim, nossa, a gente não podia ter errado, e isso e aquilo. Então estava uma discussão rodando muito em volta, a gente tinha que ter acertado como grupo. Eram 8 homens, acompanhados por 2 instrutores, 7 desses 8 homens já tinham experiência outdoor, e tipo, como que nós 7, como que a gente errou o caminho, né? Era meio isso, né? E através de uma das falas nos primeiros dias dos instrutores, naquele momento que eles vão dando estrutura, eles também apresentaram o ciclo de aprendizagem experiencial, que o erro é neutro. Se você souber extrair aprendizado, você aprende com ele, né? E nessa noite eu falei, mas pessoal, a gente está se julgando aqui quando a gente deveria estar aprendendo com o nosso erro. Então por que a gente está colocando essa pressão se aqui é o momento de a gente poder ousar e errar? Né? Quando você ousa, a chance de você cometer um erro é maior. E ok, porque a gente vai parar para pensar e analisar como que a gente faz melhor a próxima vez. Né? Então essa foi a minha fala, e eu falei meio que da boca para fora, sem muitas ambições. Era meio, galera, se é para errar, esse é o momento. Vamos aproveitar esses 14 dias aqui na montanha. Né? E aí no dia seguinte, eu já tinha desenvolvido uma certa antipatia, ele falando, explicando e coisa e tal, e eu assim pensando, nossa, quando que ele vai parar de falar, quando que ele vai falar? E a gravata hoje eu gostaria de dar para o Fish. Só aí que eu me dei conta que todo esse meu processo interno estava impedindo de eu ver o que realmente estava acontecendo. Então eu, do meu ponto arrogante de achar, de saber tudo que eu sabia, de repente eu tomei essa rasteira emocional e eu fiquei literalmente emocionado. E esse foi um momento chave para mim durante a minha expedição da Outer Bound, de falar, cara, olha só como ele conseguiu colocar um espelho na tua frente, né? Você se achando e, na verdade, você nem percebeu o que estava acontecendo. A partir daquele momento, a minha postura
para com ele mudou. Eu falei, putz, beleza, talvez a gente não se goste, talvez a gente não se encontre mais aqui, mas como essa pessoa foi importante no meu processo, né? E como, na verdade, eu deveria ser muito mais agradecido por ele ter me mostrado quem eu realmente sou, através desse, né? Parece até coisa insignificante, mas que pode gerar né, esse impacto muito grande. Então, naquele momento, ele me deu o feedback e falou, olha, a gente está aqui realmente para errar e aprender através dos nossos erros, a gente está errando porque a gente está sendo ousado e por isso eu quero passar agora a gravata para o Fish, né? Isso foi tão poderoso para mim que eu falei, caramba, e agora o que eu vou fazer com isso, né? Você entra nesse teu processo de aprofundamento do autoconhecimento, né? Tanto o feedback é pré-assertivo, como também, vou trazer um exemplo, nossa, Fish, eu percebi que você acordou meio tarde hoje, né? E a gente teve que esperar você acordar porque você era o único que sabia onde é que estava o isqueiro para acender o fogareiro. Então, se da próxima vez você puder acordar mais cedo, a gente não vai atrapalhar todo mundo, né? Eu trouxe agora um exemplo de um feedback, situação, comportamento, impacto, né? Para falar, olha, qual que foi a situação? Você dormiu, qual foi o comportamento, cara? O isqueiro estava com você, o impacto que atrasou todo o resto. Eu poderia ter recebido o feedback, cara, você é um cara muito preguiçoso e desorganizado. Né, que a gente já traz o julgamento. Isso já não é mais o feedback. Isso não vai te ajudar a crescer, porque escutando isso eu vou me colocar numa posição de defesa. Né? Então, quando a gente fala de desenvolver o indivíduo através do grupo, é isso. Como é que eu dou uma ferramenta de falar para outra pessoa o que eu penso sobre ela de maneira construtiva? Quando a gente fala de liderança, quais são os estilos de liderança? Sei lá, se eu sou diretivo, se eu sou consultivo, se eu vou delegar, se eu vou abrir a volta, se eu vou procurar o consenso, em que situações eu faço isso? Quais são estilos de comunicação? Pode ser comunicação não violenta, como é que eu pratico uma escuta ativa? Como é que eu conduzo debriefings? Né? Como é que eu resolvo um conflito? Conflito faz parte da vida, pessoal. E tem jeito de você resolver conflitos. Tem um ABCDE que dá para você fazer, tem um esquema que dá para você seguir. Né? Vamos primeiro esvaziar, depois eu vou me apropriar daquilo que é responsabilidade minha. Né? Como é que eu empatizo com aquilo que a pessoa está me dizendo? Né? Como é que eu traço um plano de maneira conjunta para passar para uma ação? Então tem todas umas ferramentas que às vezes parecem extremamente simples, mas justamente porque elas são simples, são muito poderosas. Né? O feedback... Eu encontrei uma vez um grupo de adolescentes, né, do Projeto Azimuth no final de uma expedição e eles estavam trocando os feedbacks absolutamente duros, mas todos corretos. E todo mundo levava os feedbacks, não, beleza, agradeço o feedback, mas discordo, mas, putz, agradeço o feedback, isso aqui faz sentido para mim. Quando você gera esse ambiente, né, a gente chama de ambiente seguro de aprendizagem, onde você tem algumas regras pré-definidas, né, que a gente vai jogar. A gente vai prezar pela integridade emocional e física de cada um. A gente quer buscar a ousadia aqui, a gente quer aprender com o erro. Quando você faz essas regras antes de você sair, fica muito mais fácil de você lidar justamente com os erros, lidar justamente com os feedbacks construtivos, os mais duros. Mas é esse caldo que vai fazer com que você saia uma pessoa melhor do que você entrou. Sensacional. Recentemente eu participei de um curso, né, de um seminário imersivo, né? E aí o instrutor falou assim, olha, garanto para vocês que nenhum aqui passou por uma atividade ou uma experiência semelhante tão imersiva quanto essa. De fato foi bem imersivo, né? A gente ficou 6 dias, né? Foram 60 horas em sala de aula e tinha as aulas, né, depois, né, da aula, né? Enfim, foi bem imersivo mesmo, realmente foram 6 dias de muito impacto, mas eu pensei assim, bom, eu fiz FEAL, né? Aí eu comentei com o meu grupo, né? Falei, bom, galera, eu já tive uma experiência que eu acredito que é tão imersiva quanto, né? Eu fiz FEAL em 2020, né? No ano que a pandemia, né, estourou, e foi bem no mês de março, foi no carnaval. Então, meu carnaval foi na natureza. Eu tava num ambiente natural, né? Fazendo o que eu mais gosto de fazer, com 14 pessoas que eu nunca vi na minha vida. E talvez os primeiros 3, 4 dias, eu fiquei pensando assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Porque as fichas, elas não caem já logo no primeiro dia. Para mim, demorou pelo menos esses 4 primeiros dias, né? E caem as fichas, caem as máscaras, os espelhos começam a aparecer.
E para mim foi transformador, né? Eu tive uma experiência de fazer, também fiz Mantiqueira, né? Fiz a travessia do Papagaio, né? A gente saiu ali nos encontramos ali em Itaiandu, naquela região ali do sul de Minas, enfim, e fizemos essa travessia. E para mim foi realmente assim a melhor experiência que eu tive no ambiente outdoor, né? De transformação mesmo, de um encontro, né? Comigo comigo mesmo e Deus, né? Eu sou uma pessoa que sou cristão e acredito muito em Deus, né? E para mim foi uma experiência assim, tanto nessa parte, né, tanto da parte de hard, né, dos hard skills quanto dos soft skills, para mim foi assim algo incrível. E aí tem um momento, e aí eu não vou falar, né, porque eu não posso dar spoiler aqui, a gente né, tem um pacto, né? Sim. Tem um pacto, né, uma assinatura, mas tem um momento do programa que para mim ali, né, que é já mais caminhando para o final, que aí foi onde muitas das coisas se encaixaram e realmente foi muito impactante para mim, né? E poderia ficar aqui outros e outros podcasts aqui falando sobre o FEAL, né? E realmente foi muito transformador para mim. Deixar até um abraço aqui para a galera que fez FEAL comigo, né? Fiz grandes amigos também, grandes parceiros, né? A gente se encontra aí, se não presencialmente, eu encontrei alguns, né? Mas também virtualmente a gente se encontrou bastante, principalmente na época da pandemia. Inclusive a gente voltou em março, né? Então tava todo mundo ali de máscara, a gente ficou meio assim, pô, será que faz parte do programa ainda? Né? Tava estourando mesmo, realmente, né? A pandemia. Mas ainda dentro dessa conversa, Fisch, eu queria... Você deu uma breve pincelada, você entrou ali num tema, né, que é de como que a vida ao ar livre ela é encarada em outros países, né? A gente está falando aqui de uma realidade, né, de uma experiência, perdão, que a OBB hoje ela leva, né? Ela oferece isso, está disponível, as pessoas podem fazer esses programas, né? Talvez em outros países isso seja muito natural, né? Como você mesmo mencionou, né? Como é que você enxerga, né, a forma como a sociedade encara, né, essa cultura da vida ao ar livre aqui no Brasil frente a outros países? Como que é vista essa cultura da vida ao ar livre aqui no Brasil e lá fora? Sim, eu acho que é uma ótima pergunta e é claro que eu estou replicando aqui uma percepção pessoal, né, que não necessariamente está alinhada 100% com o Outerbound. Não, né? mas é isso mesmo. Perfeito. É a tua experiência mesmo, até porque você Sim. teve a tua experiência, né, em outros países, enfim. Então Claro. é exatamente isso. Artigo 5º da Constituição, tá? Perfeito. Direito de opinião, fica à vontade. Eu acho que a gente, como povo brasileiro, a gente subestima, por um lado, o que a gente tem de riqueza natural e, pelo outro lado, a gente subestima o impacto positivo que atividades ao ar livre podem ter sobre a nossa saúde mental e sobre a nossa saúde física. Eu acho que a saúde física é muito fácil de entender. Se eu estiver caminhando, se eu estiver remando, se eu estiver escalando, eu estou fazendo esforço físico e com isso, isso faz bem para a minha saúde. Mas eu acho que, e é muito curioso, o teu FEAL foi o último FEAL antes da pandemia, né? Depois a gente teve que fechar as nossas portas também. Mas eu acho que principalmente depois da pandemia, houve uma mudança na chavinha e as pessoas começaram a apreciar muito mais estar ao ar livre. Eu falei antes, né, os alemães, os europeus, os norte-americanos, eles passam 3 a 4 meses dentro de casa, porque, cara, encarar menos 10 graus Celsius mais do que 3, 4 horas dói, né? Não é fácil. E não só isso, né? Porque ali escurece às 4 da tarde e vai sair o sol às 10 da manhã do outro dia, né? Então os dias são muito mais curtos. O que a gente viveu aqui no Brasil, de certa maneira, estar encarcerado em casa, estar enfurnado em casa, ele trouxe, de certa maneira, um pouco dessa sensação. E eu acho que hoje a gente está numa crescente no Brasil, graças a Deus, da gente valorizar muito mais estar ao ar livre. Trazer um exemplo, eu moro lá na ZO, na Zona Oeste, perto do Vila Lobos, né? Antigamente você não via muitas pessoas no Vila Lobos. Hoje em dia, fim de semana, aquele negócio explode de pessoas. Tem a Avenida Pedroso de Moraes, que tem a ciclovia, como você também tem alguns aparelhos de ginástica. Antigamente você via alguns gatos pingados, hoje em dia também muito mais ocupado isso. Eu acho que houve essa mudança de chavinha. E se a gente olha, por exemplo, para as trilhas mais
famosas e tradicionais, como, por exemplo, a Serra Fina, hoje em dia eles já estão falando de regulamentação de acesso à trilha, porque muita gente está fazendo isso, né? A Serra dos Órgãos também você tem muitas pessoas passando por ali. Então a busca por esse tipo de atividade está aumentando. Essa percepção que eu tenho, a gente depois da pandemia está percebendo, por exemplo, os programas sociais é um braço daqueles que a gente trabalha. O FEAL, ele está no outro braço que a gente trabalha, que se chama os programas abertos, que são abertos para qualquer pessoa que queira participar. A gente tem um terceiro braço que são os programas com escolas, né? Alunos, jovens, eles tiveram um grande desafio, né? Porque ficaram em casa, perderam, vamos dizer assim, anos de socialização e anos de desenvolvimento acadêmico. Voltaram para as escolas e hoje eu tenho total respeito por escolas, por professores, porque eles têm um desafio duplo, né, de tirar esse atraso acadêmico num contexto emocional muito mais desafiador, socioemocional muito mais desafiador. E as escolas estão vendo esse tipo de valor de experiência, né, no convívio, no trabalho em equipe, né, no respeito à diferença entre os alunos, né. A nossa demanda nesses últimos 2 anos cresceu expressivamente. Não só isso, né, mas se a gente olha para a nossa Base Nacional Curricular Comum, habilidades socioemocionais estão ali dentro, né, de desenvolver o respeito à diferença, né, o trabalho em equipe. Isso, de certa maneira, está no nosso programa curricular brasileiro, só que a gente talvez ainda não conseguiu implementar isso à plenitude. E aí o ambiente outdoor, ele propicia isso, porque quando você tira as pessoas do ambiente seguro, do ambiente qual elas estão inseridas e controlam e se sentem bem, acontece uma coisa que se eu não me sinto tão seguro, melhor eu colaborar, melhor eu trabalhar em equipe com as pessoas que estão ao meu redor, porque vai ser melhor. Então, colocando as pessoas na natureza, você abre uma janela de oportunidade no espaço e tempo que você consegue trabalhar conteúdos que talvez no ambiente urbano, no ambiente corriqueiro, você não consiga desenvolver com as pessoas, né? Você levando ela para a natureza, número 1, o corpo desestressa. Né? Os japoneses estão fazendo esses estudos desde a metade dos anos 80, o famoso Shinrin-yoku, né? Que é o banho de floresta. Banho de floresta. Né? O que acontece com os indicadores de estresse? Tudo diminui. Fantástico, porque o cérebro estressado ele não aprende, ele reforça certos padrões de comportamento. Mas se eu quero aprender novas coisas, eu preciso me sentir seguro, eu preciso me sentir desestressado, né? E o ambiente natural já faz isso automaticamente. Quando você entra nesse ambiente com uma certa intencionalidade de propor desafios para o grupo, que eles só vão conseguir realizar trabalhando em conjunto, respeitando uns aos outros, você gera uma experiência real, né, de trabalho em equipe, de respeito. E aí a pergunta não é mais se vocês como grupo, sejam adolescentes, sejam crianças, sejam adultos, não é mais se vocês conseguem fazer isso, porque vocês provaram que vocês conseguem fazer isso. A pergunta passa a ser como é que vocês vão fazer na escola, como é que vocês vão fazer no ambiente de trabalho, como é que vocês vão fazer na tua família, na tua comunidade. Muda a pergunta e muda a ação que você vai tomar. E é aí que a gente entende que vem o conhecimento. Quando a chavinha muda da pessoa, para responder tua pergunta anterior, o que acontece com as pessoas? Qual é o impacto que você gera nas pessoas que passam por uma experiência dessas? Acreditam mais em si e são mais proativas para replicar isso que elas viveram na natureza no outro ambiente. Sensacional. Você falou 2 coisas que eu queria resgatar aqui, que é uma percepção que eu tenho também, né? Quando você falou ali do parque, né? Do Vila Lobos, né? Trazendo essa questão pós-pandêmica, né? Esse sentimento, essa questão do pertencimento, né? Tá muito forte, né? As pessoas têm esse ambiente aqui, me pertence também. Sim. Né? E tem alguns movimentos que estão crescendo muito, né? Um dia no parque, né? Isso é muito legal. A gente não tinha realmente essa cultura. Eu consigo enxergar também que esses espaços que outrora era abandonados, sucateados ou eram subutilizados, talvez seja a palavra mais apropriada. Hoje a gente consegue enxergar espaços de convivência, né? De várias comunidades, várias pessoas, tipos de pessoa para várias práticas, né? Inclusive para práticas esportivas, práticas de turismo de natureza, de ecoturismo, ou simplesmente para contemplação, para relaxar, né? Sim. Então isso
Eu fico muito feliz de poder participar de um momento, num tempo da história como essa, né? A gente está vendo realmente a pandemia, ela antecipou isso que provavelmente aconteceria no futuro, né? Então a gente está vendo, a gente está vivendo, né? Podendo experimentar, experienciar isso, né? Tem os prós e os contras, né? Realmente precisa ordenar, organizar, porque senão fica também uma bagunça, né? E aí Sim. você já não tem mais o eco, né? Turismo, mas vai ter o egoturismo. Então a gente vê muito isso aí também dentro hoje desse ambiente, né? E uma outra questão que você comentou também é sobre a exposição, né? Esse termo exposição me remete a tantas outras coisas. A gente se expõe também na parte do... Né? Quanto mais a gente se expõe ali, mais a gente vai ter feedback, mais a gente vai receber aprendizado, né? O nosso nível de aprendizado vai ser maior, nossa curva de aprendizado vai ser muito maior, né? Mas ainda falando na parte de exposição, tem um tema muito importante aqui no Aventurando Cast, que é um dos principais pilares e é o porquê a gente começou também, né, esse trabalho, que é falar sobre a segurança. Exposição é uma palavra que está muito ligada à questão da segurança. E quando a gente fala de levar criança... Olha o trelelê que você tá falando aqui para a galera. Você está levando criança, você está levando crianças ou pessoas com deficiências intelectuais, ou com baixa renda, ou altos executivos. Ou seja, você tem uma gama de grupos de pessoas, né, de todos os tipos, de sorte de tipo de pessoas. Você está levando essa galera para o ambiente natural para fazer programas que sejam na natureza, que sejam de 2, né, de 4, de 8, de 12 dias, enfim. Sim. Como que a temática da segurança ela é enxergada pela organização através desses programas? Onde que ela entra e de que forma que ela é vista? Ela permeia a organização em todos os momentos. Tá? Quando a gente fala de risco, e aí quando a gente pensa nas atividades ao ar livre, né? Eu vou me machucar, eu vou tomar um rolo, eu vou cair da pedra, né? Eu vou ser mordido por uma cobra. Né? Eu acho que talvez aqui também seja um aspecto cultural que, graças a Deus, está mudando, né? Não só a profissionalização de pessoas que estão atuando no mundo outdoor, né? Mas o aprofundamento de boas práticas que não só minimizam o risco, mas também, se acontecer algum acidente ou incidente, as pessoas estejam preparadas para lidar com isso. Eu vejo isso também com bons olhos aqui no Brasil. A gente está, graças a Deus, numa crescente nesse sentido. Né? Quando você pergunta como é que a gente lida com segurança na Outerbound, cara, quase em todos os momentos a gente está lidando com isso. E a gente não só olha para a integridade física, mas também para a integridade emocional das pessoas. Quando a gente fala de gestão de risco, se você, de uma maneira bem simples aqui, né? Qual que é o risco que eu estou que risco eu estou querendo enfrentar? Né? E aí você tem uma probabilidade desse risco virar um acidente ou incidente e uma consequência que isso pode acontecer. Tá linda a teoria, vamos para a prática. Né? Quando a gente começou a conceber o programa OBB Kids, duas coisas a gente queria fazer com isso. Né? O OBB Kids, um programa de família com criança de 3 a 6 anos, você não encontra em Outerbound. Por que não? Porque lá você já tem uma cultura outdoor desenvolvida. Aqui no Brasil, o que a gente associa a acampar? Passar perrengue e comer mal. Né? Tem esse lado do espectro, sim, mas se você se preparar e se planejar, a gente faz pizza de frigideira. A gente faz crepioca, a gente faz ovos mexidos nas nossas expedições. Bolo a gente faz, né? Se tem um aniversariante durante a expedição. Então é uma questão, como num país que está com essa cultura outdoor em desenvolvimento, como é que você consegue trazer elementos de falar, cara, você já pensou em sistemas de gestão de segurança? E aqui a gente tem, de certa maneira, a gente não gosta de olhar para as coisas que vão dar errado. Né? A gente tem uma certa aversão culturalmente de falar, não vai acontecer nada, vai dar tudo certo. E a gente já está entrando aqui quase que numa leniência. Vamos mudar um pouco o nosso mindset. Vamos fazer sistema de gestão de sucesso. Nossa, agora sim. Vai bombar. Vai bombar, agora eu quero participar. O que é esse sistema de gestão de sucesso ou de segurança? Estou usando isso, é a mesma coisa, só estou usando um termo mais cativante, talvez. Eu olhar para aquilo que eu vou fazer, ver a chance de acontecer alguma coisa errada,
como é que eu mitigo essa chance e mesmo se acontecer, como é que eu vou reagir a respeito disso? Não existe risco zero na vida. Não existe risco zero. Só tem risco que não foi gerenciado. Esse é o pior tipo de risco. Por quê? Quando acontece e você tem que tomar a decisão em cima de pressão e naquele momento que o pau está comendo, a chance de você errar é maior ainda. Voltando para o BB Kids, a gente falou, nossa senhora, beleza, qual o risco que a gente pode ter? Né? E isso é um risco que a gente escuta a hora inteira. Nossa, eu vou ser mordido por uma cobra. Né? Estatisticamente, dentro da Outerbound, o momento mais perigoso da expedição é quando você está indo de carro ou de van para o começo da trilha e voltando de carro ou de van para o teu ambiente familiar de novo. Então, acidentes automobilísticos são mais perigosos com consequências maiores. Né? A gente já teve, nesses mais de 24 anos, quase 24 anos da Outerbound, de atuação da Outerbound no Brasil, vários avistamentos de cobra. Nenhum incidente ofídico. Mas, ok, no Kids a gente está falando de crianças pequenas. Como é que a gente faz a gestão desse risco? Quando a gente entrar na trilha, a gente faz esse programa num sítio perto de São Paulo. Mata Atlântica, tem cobra lá. Às vezes você não vê, mas a jararaca tá lá. Como é que você faz a gestão de segurança, por exemplo, com crianças, com famílias que estão levando crianças de 3 a 6 anos? Quem abre a trilha é sempre um instrutor. E a gente vai estar olhando para o chão. As crianças vão estar vestindo botas que vão até a canela, onde você tem a maior chance de uma possível mordida. E a outra alguém foi mordida, o Instituto Butantan está a 45 quilômetros, então a gente vai fazer uma evacuação imediata. Talvez um fato interessante, de 100 pessoas que são mordidas no Brasil por cobras, incidentes ofídicos, uma chega a falecer. Normalmente é aquela que não fez um tratamento, e morreu por infecção generalizada. As cobras não costumam escovar os dentes, quer dizer que é uma boca cheia de bactérias, né, que são inseridas com 2 agulhas, né, que muitas vezes o próprio veneno ajuda as bactérias a ocuparem aquele lugar e aí você tem, por exemplo, uma sepsis. Né? Então, estar na trilha é mais seguro do que andar de carro. Só que a minha percepção de risco ela pode ser completamente diferente. Eu posso ter a sensação de que no carro estou muito mais protegido, tem cinto, coisa. Se vem uma jamanta com 40 toneladas e te acerta... Acabou tudo. Exatamente. Então, a gestão de risco, como é que a gente pratica lá na Outerbound? A gente encara ela como parte do sistema de coisas que podem acontecer e a gente se prepara. Nossos instrutores eles têm treinamentos em primeiros socorros para áreas remotas. Nós temos planos de ação de emergência que são executados. Então, a gente já tem um script, ponto. Se acontecer isso aqui, a gente vai fazer isso aqui. Se acontecer isso aqui, a gente vai fazer isso aqui. Se acontecer isso aqui, a gente vai fazer isso aqui. Então, a gente não precisa... O pensamento já aconteceu antes. E agora você tem essa ação. O que ajuda isso, né? Nesse sistema de gestão de sucesso? De você, número 1, minimizar a chance de um incidente ou acidente acontecer. Se ele acontecer, você reagir da melhor maneira possível para diminuir as consequências. Então, olhando de maneira pragmática, realista, mas sem ser alarmista também. Muito bom. Adorei o S do sucesso, né? Acho que a gente podia aderir, viu, o mercado de turismo de natureza. Sistema de gestão do sucesso. Vai que cola, né? Que cola. Para mim já colou, né? Mas é isso, né? É o mapear, né? Deu para ver que está tudo muito bem mapeado. E turismo de aventura é isso, né? Riscos avaliados, controlados, né? Essa é a parte do controle, e assumidos. A OBB está aqui deixando bem claro que todo esse escopo de trabalho, esses procedimentos, eles são feitos com muita excelência. Olha, eu teria aqui facilmente mais umas 200 perguntas, nosso tempo aqui também não permite, né? Fico muito feliz aqui com esse papo contigo, Fish, mas por fim, assim, eu acredito que seria interessante, seria muito bom, né, que você, enquanto aí diretor da entidade, né, da organização, você fizesse um convite, né? A gente tem ali uma câmera para você fazer um convite para que as pessoas possam, de fato, ter essa experiência, né? De uma atividade imersiva, de estar na natureza, né? Sabendo que a vida, talvez, que essas pessoas vivem é tão perigosa quanto estar na natureza, né? Já diria Guimarães Rosa, né? Que viver é muito perigoso, né? Então, assim, a vida já traz esses riscos cotidianos, né? Mas então estar no ambiente natural aí para ter
né, essa exposição, né, em todos os sentidos, mas ter uma experiência realmente única. Né? Acredito que a palavra de transformação ela encaixa muito bem aqui, uma experiência transformadora. Vai lá, convida a galera aí, Fish. Perfeito. Agradeço demais essa oportunidade, Vini. Um enorme prazer estar aqui conversando com você, espectador ou ouvinte. Acredite que há mais em você. Deixe a Outerbound mostrar do que você realmente é capaz. Descubra o seu potencial saindo da sua zona de conforto de uma maneira estruturada e intencional. Venha para uma das expedições, venha para um dos programas Outerbound, faça parte dessa comunidade crescente. O Vini falou, eu sou um bounder. Todo mundo que passa por uma experiência Outerbound, depois que ela entende do que ela é capaz, ela nunca mais se contenta com menos. E a partir dali você toma as rédeas da sua vida, você deixa de ser um espectador da sua vida, uma espectadora da sua vida, e você vira ator e atora. Protagonista ainda por cima. Conheça Outerbound, obb.org.br, Outerbound Brasil em todas as mídias sociais, Facebook, Flickr, Instagram. Conheça mais sobre o nosso trabalho, ligue para a gente, mande e-mail, mande mensagem, que vai ser um enorme prazer responder qualquer dúvida que você tenha. O que a gente precisa é de mais pessoas vivendo experiências transformadoras na natureza para melhorar não só eu como pessoa, mas a sociedade como um todo. Obrigado. Valeu, Fish, valeu demais. Obrigado de verdade por compartilhar, abrir um pouquinho, né, da caixa de ferramenta aí da OBB, né? Na verdade, você abre essa caixa completa no FEAL. Se a galera não entendeu, é isso mesmo, galera, FEAL. Você quer entender mais sobre isso? Ó, os caras abrem de fato lá a caixa de ferramenta e vale muito a pena. Obrigado, Fish, você já deixou aqui também as redes sociais, todos os meios de comunicação da OBB. Tá? Obrigado pelo teu tempo, a tua disponibilidade. Fiquei muito feliz de bater esse papo e você realmente contar aqui pra gente tudo que acontece aí nos bastidores. E galera, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar um comentário, de curtir, enviar para as pessoas que podem de alguma maneira serem beneficiados por esse conteúdo riquíssimo, muito valioso. Também aproveitem, se inscrevam nos nossos canais aí, nos agregadores de podcast. Agora é chique, agora fala agregador de podcast, né? A gente já está aí em todos esses canais e vai ser muito bom ter o teu comentário, né? A tua fala, de repente sugestão de temas, né? Pessoas que possam estar aqui no Aventurando Cast. E é isso, aventuranos. Muito obrigado por acompanhar esse quarto episódio aqui do nosso Aventurando Cast. A gente está começando, mas começando com pessoas de altíssimo nível, começando realmente trazendo muito conteúdo. E muito obrigado pelo tempo de vocês também. Valeu, galera. Valeu, Fish. Obrigadão. Tamo junto. Até mais. Valeu.